noite, começa agora o programa Mais Saúde. E hoje a gente vai falar de um tema bem diferente, a osteopatia. Você já ouviu falar? Se não, é uma ótima oportunidade de tirar as suas dúvidas. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos aqui Eduardo Henrique Decunto, que é osteopata e atende também na nossa cidade, em São João del Rei. Boa noite, Eduardo, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre osteopatia. Certo. Eu vou lembrar o pessoal de casa que nosso programa hoje não é ao vivo, mas você pode deixar sua opinião, pode deixar o seu comentário aqui pelo 9972-1640. Manda o seu recadinho aqui pelo WhatsApp. Eduardo, a gente já conversou algumas vezes, né, sobre esse tema tão diferente, que ajuda tantas pessoas. Então vamos apresentá-lo à nossa cidade, São João del Rei, na qual você atende, né? Então, antes da gente falar sobre um pouquinho, quanto tempo você está atendendo aqui em São João del Rei? Em São João já tem 3 anos, né, que eu desenvolvo um trabalho com osteopatia. Esse trabalho tem sido muito bem desenvolvido, né, aqui na cidade. A gente tem resultados muito bons com os pacientes e é algo realmente inovador. São João hoje conta com essa possibilidade nova, é um tratamento bem diferenciado. A gente tem um pouco de dúvida sobre a osteopatia porque a gente relaciona muito ela à fisioterapia. Isso. Tem alguma relação? Na verdade, como a osteopatia é um tratamento manual, as pessoas às vezes utilizam um recurso terapêutico manual dentro da fisioterapia também. Então existe uma proximidade. Então no Brasil, até o Conselho Federal de Fisioterapia, ele buscou a osteopatia como uma especialidade da fisioterapia realmente. Mas a osteopatia, em vários países, ela é uma outra profissão da área da saúde. Hoje no Brasil, a osteopatia ela não se tornou uma profissão independente, ela já é uma ocupação reconhecida pelo Ministério do Trabalho, mas porque não existem osteopatas suficientes no país. Para você ter uma ideia, eu acredito, em 2008, quando eu participei de um programa da FIP, que é vinculado à USP, para verificar a especialidade de osteopatia, onde ela se incluiria, naquela época eles tinham feito um levantamento de 50 osteopatas com titulação no Brasil, né? E eu sou um deles, e na verdade eu fui o único que participou desse processo. Então assim, em 2008, tem 8 anos, eu acredito que tem aumentado um pouco, mas ainda é um número muito pequeno. Você está falando que é um tratamento inovador, mas a gente sabe que ele não é tão novo assim. Como que surgiu a osteopatia? A osteopatia surgiu nos Estados Unidos por um médico americano chamado Andrew Taylor Still em 1874. Né? Então a osteopatia tem aí 142 anos. E é uma prática que vem se desenvolvendo ao longo desse período. Né? Durante esse período, especificamente, surgiu um outro osteopata chamado Sutherland, que desenvolveu a parte craniana da osteopatia, mais recente, né? Mais ou menos em 1900, década de 70, 80. Um outro osteopata chamado Barral, ele desenvolveu a parte visceral da osteopatia. Então ela vem crescendo ao longo desses anos. Pra você ter uma ideia, a gente coloca países como a França, por exemplo, tem um osteopata para cada 3 mil habitantes. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma relação que está muito longe disso. 50, né? 50 osteopatas, você disse inicialmente, na época, né? Eu acredito que hoje a gente tem uma proporção que tem um osteopata para cada 5 ou 10 milhões de habitantes. Então ainda é muito pouco, né? Eu trabalho muito nesse desenvolvimento, eu tenho, né, hoje um curso de osteopatia que eu desenvolvo pessoas para se tornarem osteopatas também, para que a gente possa trazer realmente esse benefício para a população, que desconhece um pouco da osteopatia, realmente. Então vamos falar então sobre o que é osteopatia. Explica pra gente o que seria esse tratamento. A osteopatia, na verdade, é um tratamento bem simples. A osteopatia vai numa corrente diferenciada do que a gente tem na saúde hoje. Por quê? A maioria dos tratamentos que a gente tem na saúde, eles tratam da consequência, eles não tratam da causa. A osteopatia, na verdade, o objetivo é encontrar a causa de um problema. Então, a osteopatia trata dessa causa. Por exemplo, o paciente às vezes tem uma dor lombar. Se ele trata pelos métodos tradicionais, a dor é tratada, mas dor não é causa, dor é consequência. Então, muitas vezes o paciente tem um problema intestinal, o intestino, né, se encontra no abdômen, perto da coluna lombar, e às vezes ele apresenta um problema na coluna devido a um problema intestinal. É muito comum problemas de gastrite levarem a problemas na coluna cervical. Então a gente identifica isso e trata. E o paciente tem uma resposta mais rápida, né? É claro que, como todo tratamento, a osteopatia também apresenta limitações. Mas, independente disso, a gente consegue resultados diferenciados porque a gente vai na causa. Então o tratamento ele se torna mais rápido e mais eficaz, tá? Porque hoje o que as pessoas têm ficado muito cansadas com relação aos tratamentos, os tratamentos são prolongados, utilizam muitos medicamentos, utilizam recursos e às vezes ficam
meses passando por aquele problema sem solução. E a osteopatia, então, está muito relacionada, para quem está nos assistindo em casa, a um tratamento global, vamos dizer assim. Isso. Entender o que você está sentindo, para tentar cuidar dessa sintomática, né, desse sintoma, e aí sim te dar uma melhoria, né, alcançar o seu propósito, que é ficar bem, evitar remédios, e tratar daquela dor também. Isso, é porque normalmente o paciente, quando ele chega com uma dor, ele imagina, até desse exemplo da coluna lombar, que é uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? Quem nunca teve um problema de coluna, pelo menos uma vez na vida, lombalgia, vai passar por esse problema. É a estimativa da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, durante a consulta, a gente avalia o paciente como um todo. Então, pergunta da alimentação, da hidratação, dos hábitos de vida, tudo isso pode influenciar. Às vezes, uma má alimentação, uma falta de hidratação prejudica o intestino, que leva a uma dor. A pessoa não imagina que isso possa acontecer. Aí, o que ela faz? Normalmente utiliza um medicamento, coloca uma bolsa de água quente e acha que pode melhorar. E, às vezes, ela perpetua esse problema. E na osteopatia a gente encaixa a causa e minimiza, consequentemente, o que está gerando esse fator, acabando com a consequência. A gente sabe que a osteopatia ela tem subdivisões, vamos dizer assim. Existe uma forma, por exemplo, diferente de tratar, não sei, a parte que é torácica, a parte que é dos membros inferiores, superiores ou não? Ou é um entendimento total? Na verdade, na osteopatia a gente faz uma divisão didática, né? A osteopatia ela começou com uma visão estrutural, que é do Still, lá em 1874. Em 1920, o Sutherland elaborou o conceito craniano, ou seja, nosso crânio tem um movimento, é um movimento que é comprovado cientificamente, né, já foi demonstrado, já é comprovado. É uma teoria de 1920, para você ter uma ideia, em 1996 é que realmente foi batido o martelo da comprovação desse movimento craniano, né, demonstrado cientificamente. E é o primeiro pulso que surge no nosso corpo, quando é formado o embrião, e é o último pulso que para, né, na hora do falecimento. Então é um pulso importante, além do pulso cardíaco, do pulso respiratório pulmonar. Então, trouxe uma grande visualização para os tratamentos na osteopatia, a parte craniana. E a parte visceral que surgiu depois, né, pelo Barral, ela trouxe uma ideia de linhas de tensão do abdômen que podem levar ou repercutir na coluna, principalmente, em outras áreas do corpo. Então, essa subdivisão da osteopatia é meramente didática, mas na hora da prática clínica, a gente faz a junção de todos os pontos e muitas vezes a gente tem que tratar a parte visceral, a parte craniana em conjunto, a parte estrutural. Nem sempre a gente utiliza as três partes com o paciente, mas normalmente a gente acaba subdividindo ali durante o tratamento. Tá certo. A gente vai segurar um pouquinho, né, Eduardo, as questões ligadas às osteopatias, o que é o tratamento, como se ir a uma consulta e o que encontrar nela também. Mas a gente está indo agora para um intervalinho e a gente volta já já.